Você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019. São 7 horas e 8 minutos. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos agora aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes, a previsão do tempo. Parcialmente nublado, máxima de 33, mínima de 23 graus. No momento, no centro, 24 graus. Casal Garotinho é preso em casa e o Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade. A acusação é de ameaça à testemunha na ação que apura fraudes nos contratos do Morar Feliz. Essa próxima notícia será assunto da nossa entrevista também, daqui a pouquinho. O TCE, Tribunal de Contas do Estado, aprova as contas de Rafael Diniz, de 2018. Em defesa dos produtores, no ponto final, o impacto social que justificam os royalties. Estado de greve, funcionários de hospitais se reúnem para tomar uma decisão. Na BR-101, presos por furtar carga com bobinas de alumínio. Energia solar, Enel inaugura obra no IFE de eficiência energética. E a nossa contagem regressiva, faltam 20 dias para o Supremo Tribunal Federal julgar a partilha dos royalties. Os nossos ouvintes podem acompanhar as transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook e YouTube, em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br, também no site radios.com.br. No programa conosco, o jornalista Arnaldo Neto. Um bom dia, Arnaldo. Também bom dia para o José Paz Neto, que já está aqui conosco para o nosso papo, né? Nossa papo informal, não é entrevista. Ele sabe disso, ele já esteve aqui, ele sabe que a gente prefere levar sempre esse clima de papo informal. Vamos lá, Arnaldo. Bom dia para você e as notícias de hoje. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Zé Paz, Beto. Bom dia, sobretudo você, ouvinte da Folha FM, acompanhando a gente mais um Folha no Ar. E a gente começa hoje com a mesma notícia que foi destaque ontem, que foi a prisão do casal Garotinho e também os desdobramentos disso, porque Durante o dia, o primeiro recurso já foi negado no Superior Tribunal de Justiça. O pedido de liberdade foi negado. Eu tentei falar com a defesa do casal Garotinho ontem à noite, cheguei a falar com o advogado, cheguei a falar com ele por telefone, mas não sei porquê, não quis passar informação, falou somente que considera a defesa ilegal. Foi a única manifestação do advogado. Alguns personagens ligados ao grupo político do ex-governador e da ex-governadora, Antony e Rosinha Garotinho, alguns personagens dizem que foi até um fato positivo essa negativa do STJ, porque possibilita que eles possam entrar com recurso direto no STF para tentar a liberdade do casal Garotinho. Só que isso não foi confirmado pelo próprio advogado, pelo menos na minha abordagem, na matéria que eu fiz ontem à noite para o meu blog e depois, né, com todo o contexto para a edição de hoje da Folha da Manhã. Mas é a primeira derrota nessa questão. A publicação disso ainda deve sair no dia 5 de novembro, ou seja, ainda pela previsão do STJ, mas existe a possibilidade aí de outros recursos. Ontem o casal foi preso pela manhã, antes do programa. Quem acompanhou nosso programa ontem sabe que eu cheguei um pouquinho depois que estava nessa cobertura. Foi preso por volta das 6h30 da manhã no apartamento lá no bairro do Flamengo, no Rio. E depois foram para Polinter. O que aconteceu? A Rosinha foi para Bangu, segundo informações do jornal O Globo, porque a SEAP
porque a SEAP não passou essa informação para a gente, é uma coisa interessante. A SEAP mudou bastante a dinâmica de assessoria da SEAP, a SEAP não confirmou isso para a gente por e-mail, mas o jornal O Globo, que está na capital, que tem acesso mais fácil ali a esses órgãos e até os próprios assessores, diretamente com os assessores de imprensa, o que é natural, se fosse aqui em Campos a gente também teria, enfim, isso faz parte. Mas o jornal O Globo confirmou que a Rosinha foi para o Bangu e Garotinho para Benfica. Por que Garotinho foi para Benfica? Ele alegou que em Bangu ele correria riscos, né, porque lá teriam outros presos e que mas isso em Benfica também não tem aquele cara do bastão de beisebol? Cada história cada um com a sua história, com sua versão, né? Mas vamos ver como ficará essa situação aí do casal de ex-governadores. Certamente outros recursos serão apresentados, isso faz parte do jogo jurídico. A prisão do casal é com relação à coação de testemunha, ameaça de testemunha, melhor dizendo, dentro do processo do Morar Feliz, aquele processo que investiga o contrato da Odebrecht com a Prefeitura de Campos, contrato bilionário para a construção de casas populares. E aí, nessa dinâmica, o Ministério Público aponta propina e facilitação ali para que a própria Odebrecht ganhasse aquela licitação. Então, se pega a Odebrecht, se pega a propina, se pega a facilitação aí de contrato, pega também, bebe na Operação Lava Jato, tão conhecida em todo o território nacional. Uhum. Bom, seguindo com os nossos assuntos de hoje, que nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre as contas do prefeito Rafael, então vamos deixar vamos deixar para falar com os pais. Mas, né, sobre em defesa dos produtores, na página 4 de hoje da Folha da Manhã, no ponto final, a gente pode ler sobre os impactos sociais que justificam os royalties. Né? Eu acredito que ninguém está dizendo, por causa disso não pode ter a partilha. O que a coluna traz é o seguinte, é o que alguns especialistas que já foram entrevistados aqui também abordam. Exatamente. É que o crescimento populacional de Rio das Ostras, por exemplo, foi de 200%, enquanto a média do crescimento populacional da região sudeste foi de 5%. Então, olha só a diferença, o impacto que Rio das Ostras sofreu por ser um município produtor de petróleo, e isso influencia também na questão do serviço, influencia na oferta de vagas de saúde, de vagas de educação. Então, os royalties compensam nesse sentido. Se você retira os royalties, como que vão ficar todas essas pessoas assistidas pelo poder público? Quanto mais no momento que a gente está sempre falando em questão de desemprego, em que cada vez mais pessoas deixam as redes particulares, tanto de educação quanto de saúde, para usar do serviço na rede pública, e aí vai diminuir de sobremaneira a receita desses municípios. Interessante, Arnaldo, porque principalmente esses dois municípios, vou citar um fato. Conheço muita gente, inclusive americanos, que trabalhavam ou trabalham ainda na indústria de óleo da região de Macaé. São alguns em escritórios e tal, em Macaé e tal. E muitos eu conhecia que moravam em Rio das Ostras. Tinham apartamentos bons e tal. Levavam 1h30 a 2 horas para chegar em Macaé. De manhã. 7h30 da manhã, chegava 9 horas em Macaé. Aí o que eles faziam? Se mudavam para Macaé. Né? Aí quando a situação começou a melhorar, voltavam para Rio das Ostras. Ou então, o caso de um amigo meu, que aposentou, ele e a esposa aposentaram, aí não conseguiam morar nem em Macaé, nem em Rio das Ostras, foram morar em Búzios, porque eles tinham uma casa em Búzios, reformaram e foram morar lá. Além do crescimento populacional que explodiu as cidades de Macaé e de Rio das Ostras, teve a crise que também botou muita gente embora, que causa outro impacto. Sim, outro impacto. Você imagina uma crise da própria prefeitura agora, o que vai acontecer com esse pessoal todo? Pois é. Então, esse é mais um dos argumentos contra a questão da partilha dos royalties. Lembrando que amanhã tem essa mobilização aqui no centro de Campos, convidando todos para participar às 17 horas. Independente de bandeira partidária, independente de qualquer situação política, é importante que a população mostre que está em risco, sim,
os serviços, está em risco. Já passamos por situações delicadas na área da saúde, já passamos por situações delicadas em vários setores. Imagine com a perda de royalties, como ficaria a situação de Campos e de todos os municípios produtores e do estado do Rio de Janeiro. Então você, por exemplo, que nos ouve num município limítrofe, que pensa que não vai sofrer tanto com o impacto, vai sofrer sim, porque não vai ter repasse de verba do estado, não. Ontem o governador Whitson esteve aí na região noroeste fluminense, distribuindo cheques, né, até cheques gigantes, enfim, as fotos meio... Não vou nem tecer muito comentário sobre esses cheques, não, mas distribuindo ali repasses para a área da saúde, para a área da educação, e isso, né, porque o Estado tem dinheiro. Agora, você imagina se o Estado perde royalties, não vai ter parceria nenhuma. Agora, falando no governador Whitson, tem matéria no Estadão, mas antes do Estadão registrar aqui que o Nino BDN, jornalista, radialista, que faz parte do nosso time de blogueiros, já tinha registrado ontem na Folha 1, o governador Whitson foi recebido com vaias e protestos no Noroeste Fluminense, chamado de traidor, dentro dessa polêmica aí dele com o presidente Jair Bolsonaro. Ontem eu participei do programa do Cláudio Nogueira, no segunda edição. O Cláudio perguntou o que eu achava dessa questão. Acho que não tem nada de positivo para o Rio de Janeiro nessa briga entre o Whitson e Bolsonaro, sobretudo num momento como esse, que o Rio vive essa expectativa de julgamento da partilha dos royalties. Não vai beneficiar em nada a eleição é em 2022 ainda. Como eu falei, a Globo, ao abordar a questão da citação do Bolsonaro dentro da investigação do caso Marielle, a Globo não cometeu crime nenhum. Jornalisticamente foi uma apuração bem feita, vazou-se uma informação. Isso poderia sim levar a investigação para o Supremo Tribunal Federal. Isso é um fato, ponto. O que a Globo errou, que o Bolsonaro fez aquele vídeo dele reclamando, na minha opinião, é que realmente, se tinha uma repórter da Globo lá nos Emirados Árabes acompanhando o presidente, e ia entrar uma matéria como essa, houve para o próprio presidente que está lá. Vai ali, ó, presidente, tem uma informação dessa, vem aqui, a gente vai colocar essa matéria daqui a pouco, a gente quer ouvir você. Isso o Bolsonaro tem razão. Mas, por exemplo, Arnaldo, do meu ponto de vista, quem sou eu para julgar se está certo ou está errado? Se eu pegar, por exemplo, uma matéria que saiu no Estadão, com todos os leis que foram assinadas, propostas e tal, foram feitas pelo governo Bolsonaro e que são boas, em que nenhuma foi publicada, nenhuma foi de destaque em primeira página de nenhum jornal, no seu Estadão, em alguns também, as pessoas falam assim, então, mas por que não divulgaram isso? A divulgação não tem que ser equilibrada? Você não tem que sentar o pau quando tem que sentar o pau e elogiar quando tem que elogiar? Foi o que eu falei aqui ontem, vou falar outra vez aqui. Todo veículo de comunicação tem linha editorial, ponto. A gente não vai sair. A gente, quando sai da faculdade, né, principalmente a gente quando entra em jornalismo, quando a gente entra, a gente acha que a gente vai poder mudar o mundo. Quem dera se pudesse, mas a gente não vai mudar o mundo, não. A gente tem que se adaptar ao mundo do jeito que ele é. O veículo tem linha editorial, ponto. O que não pode é trabalhar com mentira. Isso aí é antiético. Isso não vai acontecer jamais. E mudar a linha editorial de acordo com o interesse financeiro. Não, a linha editorial de todo veículo. Você já trabalhou em vários veículos de comunicação, Marco. Inclusive Globo e Jornal do Brasil. Então, e qual veículo de comunicação não tem linha editorial e não tem interesse financeiro? Acho que é a gente pensar utopicamente. Isso tem. Agora, o direito ao contraditório, ele é primordial sempre. Sempre, sempre, sempre. Hoje estou editor-geral da Folha da Manhã. Se tem uma coisa que me revolta, e os meus repórteres, meus editores, falo meus porque estou à frente da equipe, lógico. Eles sabem disso, se eles estiverem ouvindo, eles sabem disso. A primeira coisa que eu reclamo é qualquer citação a qualquer um, se não ouviu esse qualquer um. Não existe isso, você citar alguém e não ouvi-lo. Isso. Não existe. Vai citar, tem que ouvir. A pessoa tem que ter o direito a se defender. Isso é justo, faz parte da profissão. Então, se a Globo tinha uma repórter acompanhando o presidente, tinha que ter ouvido o próprio presidente. Não pedir uma nota à defesa em cima da hora. Uhum. Existem casos, aí a gente pode até falar sobre o casal Garotinho, por exemplo, que Garotinho faz sempre críticas ao Grupo Folha e parece que a gente não tenta ouvir. Eu tenho o telefone pessoal do Garotinho, eu ligo pro Garotinho toda vez. Se ele não atende, o problema dele. Eu perco meu tempo de ligar toda vez, esperar a ligação cair na caixa postal. Cai na caixa postal, eu mando uma mensagem no WhatsApp pro Garotinho falando, Garotinho, tem isso, isso, isso e isso. Aguardo a resposta e assino
E, embora eu saiba que ele tenha lá salvo que é meu número, porque eu estou na linha de transmissão dele, recebo tudo que ele manda, mas eu vou lá e assino, porque o direito contraditório é primordial dentro da profissão. Então, eu acho que a Globo errou em não dar esse espaço. Assim como o presidente também erra, no meu ponto de vista, também, claro, ao fazer ameaça sobre a questão da concessão. Também não tem nada uma coisa a ver com a outra. Porque você, para trabalhar a concessão... A concessão é um outro assunto. São regras, existem regras. Você não pode nem dar e nem tirar uma concessão a seu bel prazer. Exatamente. Então, não é assim. Você tem toda Só porque essa você questão. Está ferido. E vamos no resumo da ópera, né, para a gente concluir essa informação toda, o Ministério Público esclareceu que o porteiro mentiu. Tem que se saber por que esse porteiro mentiu, se houve interferência da investigação para tentar incluir a família Bolsonaro. Tudo isso tem que realmente ser procurado, tem que ser colocado às claras. É quem pediu a ele para mentir. Exatamente, né? Tem que saber se foi ele realmente que mentiu ali numa questão particular ou se houve realmente interferência, como o próprio Bolsonaro diz. Agora vai ficar essa guerra aí de Bolsonaro e o Whitson, nós ainda estamos em 2019. Que é péssima, né? Estamos em 2019, se for ficar nisso até 2022, o Rio de Janeiro certamente só tem a perder. Só tem a perder. Bom, em defesa... Bom, estado de greve. Agora... Esse último assunto, são 7h23, então, para começarmos logo o papo com o José Paz Neto, em defesa dos produtores, não, é a próxima. Estado de greve, funcionários de hospitais se reúnem para a decisão. Isso, se reuniram ontem, mantiveram o estado de greve, continua aí essa questão do estado de greve na saúde, um outro assunto que a gente vai falar com o Zé Paz também, essa questão da rede contratualizada, algumas decisões judiciais, alguns entraves aí com relação ao repasse aos hospitais. Ontem, por exemplo, a prefeitura acabou pagando, disse que pagaria no quinto dia útil, mas acabou pagando ontem os servidores ativos, quem sabe também aí não chega a algum tipo de recurso que possa facilitar e concluir pelo menos o pagamento de alguma parcela os hospitais contratualizados, né? Isso é um outro assunto, Marco, acho que a gente pode até já ir para o intervalo, porque é um outro assunto que a gente vai abordar com o Zé Paz também, são assuntos importantes. Prestação de contas do governo, que teve parecer prévio contrário do Ministério Público do Especial, chegou a ter um parecer também do Corpo Instrutivo prévio contra a aprovação, mas depois das justificativas dos argumentos da Prefeitura, essa tese foi revertida ontem pela Corte, é sobre isso que a gente vai iniciar a conversa com o Zé Paz. Mas tem também essa questão da saúde, que é importantíssimo para todos que estão nos ouvindo, porque é um serviço que abrange aí a todos. Exato. E depois, quando terminarmos o papo com o Zé Paz, se tivermos tempo, Arnaldo, gostaria de abordar com você rapidamente essas duas notícias desse roubo de carga de bobinas de alumínio, que é um negócio que está há anos que isso incomoda a muita gente, esse problema de roubo de cabo de televisão que instalam na rua, que as pessoas às vezes ficam sem seus serviços por conta disso, e essa história da energia solar, que a Enel inaugura a obra no IFE de eficiência energética e já tem essa controvérsia, você vai cobrar, não vai cobrar, que a gente vai ter que pagar pelo sol, né? Tentar desmistificar um pouquinho isso dentro do que nós podemos e sabemos. Vamos ao pequeno intervalo com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus. E já voltamos. Folha no Ar, na Folha FM, a rádio que toca você. Ou a sua nova forma.